Olá, eu sou o professor Letier, professor de língua portuguesa da EREM Protásio Soares de Souza, e esta aula é especialmente para os alunos das EJAs 3A, B, C e D. A nossa aula desta semana vai ser sobre redação. Então, para início, nós vamos ver a estrutura básica, né? Vocês já viram antes, mas é importante que vocês revejam e realmente aprendam para que vocês possam fazer um bom texto. Então, a estrutura de uma boa redação dissertativa, para que ela aconteça, a primeira coisa é que devemos nos preocupar com o texto, é a estrutura dele. Uma boa redação é dividida em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Em uma dissertação argumentativa, o aluno demonstra um conhecimento do assunto a ser abordado com o intuito de persuadir o leitor. Ou seja, você tem que conhecer do assunto, né? Você precisa persuadir, convencer o leitor daquilo que você está defendendo, tá certo? Pois bem, dando continuidade, nós vamos agora para a nossa próxima, o nosso próximo estudo, que é a introdução. A introdução é a parte da dissertação argumentativa que vai levar o leitor para dentro do texto. Seus objetivos são mostrar a atualidade e a relevância do tema, fazendo sua contextualização, e sugerir uma abordagem contra ou a favor sobre o tema. Essa abordagem é conhecida como tese. Estratégias de introdução. Pode fazer citação de argumentos, falar sobre o contexto histórico, algo que já passou, né? Exemplo concreto, algo real, flashes ou frases nominais, dados estatísticos, alusão cultural e conceituação. Conceituar o tema. Eu acho, assim, particularmente, eu prefiro ou o contexto histórico ou, por exemplo, a conceituação, tá certo? São os que eu mais peço para os alunos fazerem, porque você vai falar de uma maneira resumida. E lembrando que vocês vão fazer no máximo 5 linhas, tá certo? Nós agora vamos para o que? O desenvolvimento. No desenvolvimento, nós vamos entender que o parágrafo dele, de uma dissertação argumentativa, deve desenvolver apenas uma ideia principal que deve ser articulada ao todo. O parágrafo padrão deve ser composto de um tópico frasal, que é o período que contém a síntese da ideia que vai ser desenvolvida ao longo do parágrafo. Aí nós temos como formas de ampliação: explicação, você já entende, né? Exemplificação são exemplos. Argumento de autoridade, quer dizer, pessoas entendidas do assunto. É, causas e consequências, que é o que eu sempre peço para vocês, né? O primeiro parágrafo do desenvolvimento a causa e o segundo a consequência. Dados estatísticos, que são 10%, 50%, 20% tal coisa. E raciocínio lógico, que é a dedução, indução e a dialética, tá certo? Vamos dar continuidade. Para fechar, nós temos o que? A conclusão, que nela deve evidenciar o fim da dissertação argumentativa com a utilização de um conectivo conclusivo. Esse conectivo pode ser então, portanto, por fim, tá certo? São palavras que devem terminar o texto. Ela serve para esclarecer o seu ponto de vista, estabelecer um diálogo com a introdução e ratificar sua tese, através da paráfrase. Não se deve esquecer que a conclusão deve promover uma reflexão. E se for a redação do Enem, deve ter a proposta de intervenção social, que é uma solução para o problema apresentado no tema. Ou seja, aquilo que eu sempre falo a vocês, apresentar
soluções, né? Uma ou mais de uma para aquele tema. E a observação. Não se esqueça que durante toda a dissertação argumentativa deve ser mantida a coerência, que é a sequência lógica de ideias, e a coesão, que é a ligação entre as partes do texto através dos mecanismos conhecidos como ganchos. Ligação entre parágrafos e as conjunções, que são ligação de frases dentro do parágrafo. Vejam só, que é a coerência, gente. Se você começou contra determinado tema, você tem que terminar contra, né? Você tem que manter a coerência daquilo que você está falando. Não pode dizer uma coisa e desdizer. Como também vocês têm que, em relação à coesão, tomar cuidado com a pontuação, com os parágrafos, deixar o distanciamento correto, é, não usar palavras repetidas demais. O que mais que eu posso lembrar a vocês? Vocês tomar cuidado, né, na questão da não repetição e assim sucessivamente. Então, eu espero que vocês consigam entender, relembrar. Qualquer coisa podem tirar dúvidas, perguntar no Classroom e com certeza eu estarei pronto a responder, tá certo? No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.